Oi, pessoal! Hoje vamos continuar falando sobre a tripla restrição, the triple constraint. No vídeo passado eu expliquei o que era a tripla restrição e neste vídeo eu vou dar um exemplo. O exemplo de projeto é aplicação para mestrado no exterior com bolsa de estudos. Se você quer saber mais sobre isso, eu super recomendo o Partiu Intercâmbio. Eles têm um website e também uma página no LinkedIn. O escopo do meu projeto é 2 aplicações para mestrado em 3 meses, 5 aplicações para bolsas em 3 meses e 10 aplicações para emprego por semana. Eu estou dando aqui como exemplo uma bolsa da University of Cape Town, que fica na África do Sul. O nome da bolsa é International and Refugee Scholarships, que é uma bolsa para International Students, que significa aluno estrangeiro, ou para alunos refugiados. Quando você estiver procurando uma bolsa de estudos para qualquer universidade e para qualquer programa de mestrado ou doutorado, leve em consideração que algumas bolsas são para alunos que já estão cursando. Já outras são para alunos que acabaram de ser aceitos no programa. E existem também bolsas em que já vêm incluídas as bolsas para todos os alunos. Geralmente isso é para alunos de doutorado. Aqui eu tenho outro exemplo de bolsa de estudos, que é da Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia. E ela é especialmente para alunos da América Latina. Então, é algo que você pode considerar também. O segundo elemento da tripla restrição é o custo. Pergunte a si mesma, quanto dinheiro eu tenho disponível para esse projeto? E conte com alguns custos que são previstos para aplicar para mestrado. Por exemplo, aulas de inglês, inscrição no TOEFL, que é uma prova de proficiência, ou no GRE, que é uma mistura de prova de proficiência em inglês e vestibular, apostila de raia, tradução juramentada de documentos, cópias autenticadas de documentos, firma reconhecida, equivalência de documentos acadêmicos, aplicação para mestrado na Universidade X, aplicação para mestrado na Universidade Y, envio de documentos pelo correio, provavelmente você não vai ter esse problema, porque hoje tudo é online, antecedentes criminais e artigos científicos de possíveis orientadores, porque existem artigos científicos que são grátis e existem outros que você tem que pagar para poder ler. Veja o meu vídeo número 3, em que eu explico quais documentos levar para o país anfitrião. O que é a equivalência de documentos acadêmicos? É um documento que diz que o que você cursou no Brasil é equivalente a X no país anfitrião. Vamos dizer que você vai estudar na Austrália, por exemplo. Então, você precisa de um documento dizendo: o meu bacharelado no Brasil equivale a um bacharelado na Austrália. Ou, se você vai estudar nos Estados Unidos, um documento que diga: o meu bacharelado no Brasil equivale a 3 anos de cursos de bacharelado nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, trabalho com isso, é exatamente meu trabalho. Então, eu estou aqui dando um exemplo da minha empresa, que se chama Park Evaluations, e aqui é a primeira página de um documento desse tipo. Ele diz o nome da pessoa, né? O nome da universidade onde a pessoa estudou, o título, nesse caso é um título de licenciado, a data, o país. Né? Essa pessoa especificamente tinha licenciatura, mestrado e doutorado. E a minha empresa chegou à conclusão de que isso era equivalente a um doutorado em zoologia nos Estados Unidos. Obviamente, esse é um serviço pago. Para quase todas as universidades, cada vez que você for aplicar para mestrado, você tem que pagar a taxa de inscrição. E se você não passar, eles não devolvem o seu dinheiro. Por exemplo, na
MIT, Massachusetts Institute of Technology, que é uma das universidades mais prestigiosas do mundo. A taxa de inscrição no mestrado é entre $95 e $250. Já a University of Texas at El Paso, que também é nos Estados Unidos, a taxa de inscrição é $65. $90 hoje é R$540. $65 hoje é por volta de R$390. Mas você pode tentar conseguir uma isenção de taxa de inscrição, em inglês, fee waiver, se você provar que não pode pagar. O terceiro elemento da tripla restrição é o tempo. Você tem que se planejar para ter o tempo certinho e conseguir cumprir com todos os prazos. Pergunte a si mesma, quanto tempo disponível eu tenho para fazer as tarefas do projeto? Por exemplo, de segunda a sexta-feira, de 19 às 20 horas, e no sábado, de 10 às 12 horas. É algo que você tem que planejar e cumprir para que dê certo. Considere também o prazo total do projeto. Vamos dizer que você decidiu que o seu prazo é entre janeiro a dezembro de 2025, ou seja, você tem 12 meses para terminar todas as aplicações de mestrado e aplicar para bolsa ou emprego. Quando você estiver planejando o seu projeto, você vai fazer uma lista de tarefas para conseguir alcançar o seu objetivo. E cada uma dessas tarefas tem um prazo que você vai estabelecer. Alguns prazos você decide e outros prazos são decididos pela universidade. Por exemplo, você tem até tal dia para aplicar para esse programa de mestrado. Então, vamos dar um exemplo. Primeiro exemplo. O projeto é escolher programas de mestrado para aplicar. Primeiro, você vai fazer uma lista de possíveis países onde você quer estudar. Você vai se dar de 2 a 6 de janeiro para fazer isso. Depois, você vai fazer uma lista de possíveis universidades e programas de mestrado naquele país que você escolheu. Aí você se deu de 7 a 14 de janeiro para fazer isso. Depois, você vai fazer uma lista de prós e contras de cada opção de universidade e programa de mestrado. Isso você vai fazer no dia 15 de janeiro. Por fim, você vai escolher 2 programas de mestrado para aplicar. Você vai fazer isso no dia 16 de janeiro. E por último, você vai fazer uma lista de documentos para aplicar para cada um desses programas de mestrado com os seus prazos, no dia 17 de janeiro. Quase todas as universidades vão exigir que você envie uma carta de apresentação, em inglês cover letter. Essa carta é uma autoapresentação em que você vai falar do seu trabalho, da sua pesquisa, vai falar por que você quer estudar naquele departamento, com quais professores e por quê. Então, você se dá janeiro, fevereiro e março para escrever essa carta. Então, na primeira e na segunda quinzena do ano, você vai fazer a primeira tarefa, que é ler publicações de professores da universidade anfitriã. Depois, durante 3 quinzenas, você vai manter contato com esses professores. Você vai enviar e-mails, vai falar com eles pelas mídias sociais, e você vai fazer perguntas e comentar sobre a pesquisa deles. O seu objetivo é formar um relacionamento em que, no futuro, eles queiram trabalhar com você e até mesmo escrever uma carta de recomendação. E, por último, na última quinzena de março, você vai mencionar esses professores na carta de apresentação. É importante você definir no seu planejamento quais são os marcos, milestones, que você quer alcançar. Sobre isso, veja o meu vídeo número 13. Então, vamos dizer que o seu projeto ou subprojeto seja escrever o seu currículo vitae. O primeiro marco seria ter um esqueleto de um CV acadêmico. A primeira tarefa é ler os currículos dos professores da universidade anfitriã.
A segunda tarefa é googlear modelos de CVs acadêmicos. Baseado nisso é que você vai escrever o seu próprio currículo. Então, se você fizer essas duas tarefas, você vai ser capaz de ter um esqueleto de um CV acadêmico. Esse é o seu marco. O segundo marco que você quer alcançar é ter a primeira versão pronta do seu currículo. Então, a sua tarefa será escrever o seu currículo baseado nos currículos pesquisados. E depois, usar a inteligência artificial para criar um currículo. Aí você vai comparar esse currículo da inteligência artificial com o próprio currículo que você escreveu para poder melhorar o seu currículo. Não é recomendável você usar diretamente o currículo feito pela inteligência artificial, porque se percebe que foi feito pela inteligência artificial e não é bem visto, tá? Então, é melhor você usar mesmo para melhorar o currículo que você já escreveu. O terceiro marco é ter a versão final do seu currículo. Para isso, você vai pedir aos seus mentores ou amigos, professores da graduação, para revisar o seu currículo. Aí você vai fazer correções ou ajustes. E por último, você vai pedir a um falante nativo do inglês para revisar ortografia e gramática. Depois que você aprender a fazer um gráfico Gantt chart, você também vai aprender a fazer uma tabela de marcos, milestone chart, que vai ajudar você a visualizar os seus marcos. No meu vídeo número 7, eu introduzi para você a matriz Eisenhower. Essa matriz é uma tabela que classifica as tarefas entre mais importante, menos importante, mais urgente, menos urgente. Se uma tarefa for muito importante e muito urgente, você tem que fazer agora. Por exemplo, tomar os exames de TOEFL e GRE, pedir cartas de recomendação para os seus antigos professores e empregadores, escrever a carta de apresentação, escrever o seu currículo, escrever a amostra de escrita acadêmica, em inglês Writing Sample, que pode ser um artigo científico que você tenha escrito, um capítulo do seu TCC, um livro que você tenha publicado, etc. Se for importante, porém não urgente, você pode fazer depois. Por exemplo, pedir para a sua mentora revisar os materiais que você vai enviar para a universidade. Ou contactar alunos, ex-alunos e o Centro de Estudantes Estrangeiros da universidade onde você quer estudar. Ou pesquisar o custo de vida na cidade da universidade anfitriã. Por outro lado, existem tarefas que não são importantes que você faça agora, porém são urgentes. Neste caso, você pode delegar para outra pessoa. Por exemplo, outra pessoa pode ir ao cartório e fazer para você essas coisas. A tradução juramentada do diploma e do seu histórico escolar, as cópias autenticadas, as firmas reconhecidas, etc. Agora, se uma tarefa não for importante que você faça agora e também não for urgente, você pode simplesmente não fazê-las, deletar. Por exemplo, aulas de língua estrangeira que não seja inglês no Brasil. Eu digo isso porque pode ser que você vá a um país que fale outra língua completamente diferente, sei lá, coreano, digamos. Mas a grande maioria das universidades vai aceitar os seus documentos em inglês. Então, você está com o tempo apertado. Não priorize tomar aulas de coreano. Você pode usar esse tempo para fazer uma coisa diferente que possa ser mais relevante. E outra é fazer amigos do país anfitrião nas mídias sociais. Quando você chegar lá no outro país, você vai fazer amigos. Não é essencial que você faça amiguinhos nas mídias sociais neste momento. No vídeo anterior, eu expliquei a diferença entre QA, Quality Assurance, e QC, Quality Control.
No caso da garantia de qualidade, QA, você vai avaliar constantemente a qualidade do processo de aplicar para um programa de mestrado. No caso do controle de qualidade, QC, antes de submeter a aplicação para mestrado, você vai pedir a pelo menos uma pessoa, por exemplo, sua mentora, professora ou amiga, mãe, avó, para revisar os documentos, como a carta de apresentação, o currículo e a amostra de escrita acadêmica. Alguns exemplos de riscos a este projeto que estão relacionados à tripla restrição são o aumento do escopo, scope creep, orçamento apertado, falta de tempo, baixa qualidade dos materiais que você quer enviar para a universidade, etc. Outros possíveis acontecimentos que podem afetar o projeto são baixa produtividade e eficiência. Para isso, veja os meus vídeos de 6 a 11, porque eles te ensinam a aumentar a sua produtividade e eficiência. Rejeição, ou seja, pode ser que você aplique para 5 programas de mestrado, mas todos eles rejeitam você. É uma possibilidade. Não significa que você deva desistir, tá? Doença, você pode ficar doente, né? Acontece com qualquer pessoa. Greve, falta de equipamento, como computador, falta de materiais, como internet ou até o pacote Office. Existem benefícios tangíveis que você pode quantificar e intangíveis, que são mais difíceis de colocar um número. Um exemplo de um benefício tangível de fazer mestrado no exterior é que o salário de mestre é melhor do que o salário de bacharel. Agora, um intangível é que depois de você morar no exterior, você fica com a mente mais aberta. Se eu conseguir aplicar para um mestrado no exterior, independentemente de se eu passo ou não, quais são os benefícios esperados? Você ganha experiência para futuros projetos e você pode formar relacionamentos que podem abrir portas, por exemplo, com alunos, ex-alunos e até professores da universidade anfitriã. Ao mesmo tempo, se eu passar no mestrado, quais são os benefícios esperados? Nossa, são muitos, vale super a pena. Você vai ganhar experiência, abrir a cabeça, vai construir relacionamentos que são para a vida toda, vai ganhar conhecimento, proficiência em uma ou mais línguas estrangeiras e vai melhorar o seu currículo, ganhando mais competitividade tanto na academia como no mercado de trabalho. Em conclusão, para qualquer projeto, tanto da sua vida como do seu trabalho ou da sua vida acadêmica, você sempre precisa ter em conta a tripla restrição, especialmente escopo, custo, tempo e qualidade. E neste vídeo eu dei um exemplo de uma pessoa que quer estudar no exterior. No próximo vídeo eu vou explicar para você um método da gerência de projetos que se chama método cascata. A gente se vê lá. Tchau, tchau!